deles de Chico Xavier, são 45 de Chico Xavier que a gente já publicou, os outros tantos que se referem à vida e à obra de Chico. E nós estamos com a grande alegria, esse é o 60º livro do qual eu participei da sua edição, da sua coordenação editorial ou então coedição. E é de autoria do nosso querido companheiro de Belo Horizonte, pesquisador espírita do portal Saber Espiritismo, Marco Paulo de Espírito. O nome dele é Marco Paulo Denucci de Espírito. E desde muito cedo, desde os 12 anos de idade, ele estuda o Apocalipse. Então é uma pessoa que nasceu já com essa intuição de trabalhar sobre o Apocalipse. O Apocalipse, o último livro do Novo Testamento de Jesus Cristo, recebido pela mediunidade do apóstolo João Evangelista e que se tornou então o livro das revelações chamado Apocalipse. Um livro completamente difícil de ser lido, de ser compreendido, de ser entendido pelo fato de que ele traz um texto hermético, fechado, cheio de símbolos, de chaves interpretativas, de sinais, né? De uma simbologia toda que eu até me lembro que, conversando com Chico Xavier, uma vez eu falei com ele assim: Chico, o único livro que eu não consigo ler do Novo Testamento, das revelações espirituais, é o livro do Apocalipse, porque eu não consigo entendê-lo. Eu leio, não entendo patavina. E o Chico, com aquela humildade dele, falou comigo que ele também não conseguia ler. Quer dizer, ele se fazia tão humano, né, como a gente boba acreditava, né? Então é uma alegria imensa como editor lá da Vinha de Luz Editora, da casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, nós trazermos a lume essa pesquisa extraordinária do Marco Paulo de Espírito, porque é o primeiro livro no mundo que vai interpretar o Apocalipse de João Evangelista, e vocês vão ver, quem tiver condição de ler e estudar esse livro, vai chegar na mesma conclusão que eu cheguei. Depois de você ter essas informações da mediunidade de Chico Xavier, você consegue ler o livro e compreender o livro com muita clareza. Deixa de ser um livro fechado, hermético, complicado, para ser uma revelação clara sobre os acontecimentos da humanidade que viriam a partir da morte de João Evangelista até os dias de hoje, e você consegue claramente situar a humanidade terrestre em 2017 nesse livro, tá certo? Mas antes da gente entrar, nós vamos passar 2 breves videozinhos. O primeiro vocês vão ver um velhinho, a gente pode interpretar como sendo o próprio João Evangelista, escrevendo o Apocalipse, só para a gente entrar nesse clima do livro e depois eu falo sobre ele, tá bom? O primeiro. Se puder apagar a luz até melhor. Um minuto só. Enquanto isso, a gente vai falar o seguinte. O Marco Paulo, ele focou a pesquisa dele, como eu disse, ele é um pesquisador do tema do Apocalipse.
Está aí uma viagem no tempo, né? São 2000 anos de história que nos trouxeram, com o sacrifício de muita gente, o Novo Testamento de Jesus Cristo. E o último livro do Novo Testamento é justamente o Apocalipse. Vamos ver o segundo vídeo? Bom, o que é importantíssimo nesse livro, é o primeiro livro na história da humanidade que vai analisar o Apocalipse de João Evangelista sob uma ótica. Qual ótica estudada pelo Marco Paulo? A ótica da revelação espírita cristã. Então, ele vai se basear no que os espíritos escreveram para Allan Kardec em 26 passagens de 6 livros de Kardec e vai analisar 151 passagens espirituais escritas por 11 espíritos comunicantes através das mãos de Chico Xavier, espalhadas em 52 livros da psicografia de Chico Xavier. Então, é muito interessante, por quê? Porque tudo passa a fazer sentido com a revelação de Chico Xavier. Tudo que estava fechado, tudo que estava hermeticamente guardado em símbolos, muitas vezes incompreensíveis, símbolos esses que geraram uma série de celeumas no mundo cristão, né? Há diversos pesquisadores católicos, pesquisadores protestantes, pesquisadores ortodoxos, pesquisadores, inclusive, das tradições hebraicas, que divergiam entre si sobre esses símbolos, sobre como interpretar esses símbolos. Divergiam entre si, inclusive, na questão da cronologia do Apocalipse. Qual que é a cronologia dos 22 capítulos escritos pela mediunidade de João Evangelista? E não se chegou entre eles a nenhum consenso. E nós, espíritas cristãos,
Nós todos sabemos que a doutrina começou há 160 anos em Paris, com Allan Kardec. O próprio Kardec não analisou o assunto a fundo. Ele vai analisar algumas passagens do Apocalipse de João e vai falar sobre a transição planetária no capítulo 18 do livro A Gênese, que ele chamou de sinal dos tempos, não é? De forma mais genérica, trazendo para nós esse momento que nós estamos vivendo hoje. O Marco Paulo de Espírito, analisando essas 151 passagens mediúnicas de Chico Xavier, nos 52 livros que ele escolheu para estudo, notem bem, é até importante eu frisar isto. Chico Xavier até hoje já publicou 504 livros. 504 livros, né? Tanto de psicografias dele, psicofonias, que são mensagens faladas em reuniões de desobsessão, reuniões mediúnicas, e também entrevistas. São vários livros que transcreveram entrevistas de jornais, de rádios e de televisões no Brasil, em que Chico Xavier foi o entrevistado. Pois bem, nesses 504 livros, o Marco Paulo escolheu 52. Então ainda há material, estou falando isso porque a gente já descobriu, depois que publicamos o livro, esse mês de novembro no Brasil, nós já descobrimos, o livro tem 480 páginas. Nós já descobrimos um material do Chico Xavier que vai acrescentar mais umas 50 páginas na segunda edição. Só para vocês terem ideia de quanto os espíritos, através de Chico Xavier, julgaram importante este tema. Porque os espíritos se referiram ao Apocalipse de João. Eles deram as chaves interpretativas desses símbolos todos. Só que de uma forma bem estrategicamente colocada, porque foram 11 espíritos comunicantes. Nós vamos passar alguns deles aqui. E em 52 livros distintos. Isso significa dizer que quase que num jogo de quebra-cabeça, eles sabiam que estavam naturalmente escrevendo sobre, não é? Eles sabiam muito bem que naquela época que o Chico começou a psicografar, em 1927, até 2002, quando ele desencarnou, os 75 anos de vida mediúnica dele, não era conveniente que isso tudo fosse reunido num livro só. Foi deixado para o futuro, né? O próprio Chico Xavier, numa entrevista em que se perguntou a ele sobre o Apocalipse de João, qual que era a opinião dele, ele mesmo responde que ele deixaria, ele iria se abster de falar sobre o tema, porque, na opinião dele, alguns pesquisadores do futuro viriam desvendar esse grande enigma para a humanidade. E eu tenho certeza absoluta, como editor, que o Marco Paulo de Espírito é este pesquisador que teve desde a sua adolescência interesse pelo tema e desde 2003, portanto há 14 anos, vem colecionando informações de Kardec e Chico Xavier sobre o tema, até que neste ano de 2017 ele levou 3 semanas para escrever esse livro. Quer dizer, ele foi pesquisando, até que tudo fez sentido na cabeça dele e ele pôde transmitir com facilidade os ensinamentos que nos deu. Então essa é a capa do livro. A gente não vai explicar o significado disso, porque senão não teria graça nenhuma, né? Mas todas essas pedras aqui têm um significado, elas são relatadas no próprio Apocalipse. Eu acho que essa árvore, alguns de nós já sabem mais ou menos o que é, não é? Mas enfim, a capa também tem o seu significado, que a gente convida todos vocês a conhecer. Como eu disse no início, o que é o Apocalipse? O Apocalipse é o último livro do Novo Testamento de Jesus.
É incrível a gente ver que mesmo no movimento espírita tem gente que desconheça isso, né? Algumas críticas que se faz sem a pessoa entender do que ela está falando, né? Apocalipse não é o fim do mundo, não é nada disso. O Apocalipse, gente, é o último livro do Novo Testamento de Jesus, escrito pela mediunidade de João Evangelista, não é? Como que João Evangelista explica isso para nós? No primeiro capítulo, que ele foi arrebatado aos céus e teve um encontro direto com Jesus, Jesus de Nazaré, não é? E aqui nós vamos ver um trecho que o Marco Paulo designou do livro, um trecho de Emmanuel, em que ele diz: vê-se, pois, que o Apocalipse de João tem singular importância para os destinos da humanidade terrestre. Emmanuel, através de Chico Xavier, reforçando a importância do livro do Apocalipse para os destinos da humanidade terrestre como um todo. Isso está lá no livro A Caminho da Luz, foi destacado pelo Marco Paulo. Uma imagem aqui de João já velhinho, como nós sabemos, ele estava preso na ilha de Patmos, por ordem do imperador romano, e lá ele foi arrebatado ao mundo espiritual superior e encontrou-se pessoalmente com Jesus, e Jesus abriu o livro das revelações. Por isso que em inglês Apocalipse é traduzido como Revelations, né? O livro das revelações. Porque Jesus abre o livro do futuro e mostra a João Evangelista o futuro da humanidade. Aqui essa imagem destaca aí alguns pontos, né? Os primeiros, capítulo 2 e 3, né? Ele vai se dirigir às igrejas que ele próprio havia fundado. João Evangelista, como Paulo de Tarso, foi um pregador aos gentios. Ele trabalhou a partir da cidade de Éfeso, que era a capital da província romana da Ásia, e espalhou a mensagem cristã no que hoje é a Turquia e a Grécia, os lugares onde ele passou. Então, o capítulo 2 e o capítulo 3 dizem respeito às instruções de Jesus para as igrejas que João Evangelista havia fundado. E a gente pode fazer também, o Marco Paulo faz essa, vamos dizer assim, essa conexão entre essas igrejas com as igrejas cristãs de hoje. Nós somos muitas denominações cristãs, por que não dizer, e mesmo dentro do Espiritismo, não é? Muitas correntes interpretativas, e no fundo os problemas que existiam nas igrejas cristãs fundadas por João Evangelista na Ásia Menor, na província romana da Ásia e na Grécia, assim como os problemas que das igrejas fundadas por Paulo e por José Barnabé, são os mesmos. Eles se repetem, né, nas nossas agremiações religiosas do presente, sejam elas católicas, protestantes, ortodoxas ou espíritas, cristãs. Os problemas são os mesmos porque os homens e as mulheres são as mesmas, os mesmos vícios, as mesmas dificuldades pessoais, né? E, por final, o final do Apocalipse é o quê? É João enxergando a nova Jerusalém, enxergando o momento final da humanidade terrestre, no sentido de compreensão da mensagem cristã. E aí nós temos que entender o seguinte, que se pergunta, e o Marco Paulo vai desvendar para nós, qual que é o objeto do Apocalipse? O objeto do Apocalipse é a semeadura do Cristo. É o que Jesus semeou no mundo, quando ele veio pessoalmente viver entre nós, pregar a palavra da Boa Nova. O seu evangelho é a Boa Nova da redenção espiritual. E a partir daí, o que haveria de acontecer? Porque a partir do capítulo 4 do Apocalipse, há então uma clara visão do futuro. O que vai acontecer com a humanidade? Né? Há uma clara visão do futuro. E Jesus, já com a sua presciência, Jesus que já sabia que a humanidade não iria compreender a sua mensagem, afinal de contas ele foi crucificado, né, gente? Alguém duvida disso?
Ele foi crucificado no auge do seu sacrifício e da sua renúncia por nós. O que ele falou? Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele já com a sua elevação espiritual sem paralelo, já nos perdoava, sabendo que a gente não ia compreender a mensagem que ele deixou e que nos séculos seguintes nós desvirtuaríamos a simplicidade da sua mensagem de amor e sabedoria. Não é? É disso que trata o objeto do Apocalipse. Ou seja, o futuro da humanidade desviada do Cristo, que fatalmente iria trilhar caminhos obscuros, semeando discórdia, guerras, né? E assim sucessivamente, até que chegasse um momento crucial na evolução planetária, que hoje nós espíritas chamamos de transição planetária, que neste momento crucial todos os acontecimentos convergiriam para a redenção, né? Até que nós chegássemos no ponto, que é o ponto que Kardec claramente vai definir como a entrada da Terra no mundo de regeneração, no rol dos planetas em regeneração. E aí, então, faz sentido a visão de João Evangelista sobre a Nova Jerusalém, né? Essa visão dele aqui, esse portal para a nova Terra, novo céu e a nova Terra. Bom, também Emmanuel diz, aqui já é uma frase na introdução do livro, escrita pelo Marco Paulo, que faz referência a um escrito de Emmanuel. Ele diz assim: o livro do Apocalipse é a positivação de particular experiência mediúnica de João, o evangelista, o que representa um desafio adicional. Por quê? Porque é um fenômeno mediúnico. E não é um fenômeno mediúnico qualquer, né, gente? É um fenômeno mediúnico chamado de presciência, de visão do futuro. Ora, o próprio Kardec estuda esse fenômeno no livro A Gênese, no capítulo 16, quando ele elabora uma teoria chamada teoria da presciência. Como que é possível ao médium e aos espíritos conhecerem o futuro. Só isso aí dá um seminário aí de 4, 5 horas. A gente não vai entrar nesse detalhe, mas o Marco Paulo entra nesse detalhe no livro, tá certo? Que é a maneira pela qual os espíritos e os médiuns têm condição de ver o futuro. E basicamente, só para resumir o assunto, é o quê? A necessidade de espiritualização, tanto dos espíritos quanto do médium, ou por outro dizer, a sua total desmaterialização, ou seja, o seu total desapego à matéria terrestre, ao materialismo terrestre. E, obviamente, que tanto Jesus Cristo, que é o nosso governador espiritual da Terra, né, quanto João Evangelista, um de seus principais discípulos, se encontravam nessa condição, assim como nós temos certeza que Chico Xavier e o Espírito de Emmanuel também se encontram nessa condição, porque viveram essa desmaterialização, esse desapego às coisas terrestres e viveram essa elevação espiritual suficiente que deu a eles essa condição de enxergar o futuro. Então, os fenômenos mediúnicos constituem um novo objeto de análise para a humanidade. Por que ele é novo? Porque ele só tem 160 anos. Ele não é novo como fenômeno. O fenômeno existe desde que o mundo é mundo, desde que os seres humanos são seres humanos. Porque a mediunidade faz parte dos seres humanos. Agora, a compreensão desse fenômeno, ela só é efetiva com a obra de Kardec, no século XIX, em França, e que vai se completar com a obra de Chico Xavier, no século XX, no Brasil. Não é? Allan Kardec empenhou-se arduamente para deixar-nos os primeiros fundamentos de uma epistemologia espírita, com o escopo de conduzir com segurança o sujeito cognoscente no universo da mediunidade. Então ele traz para nós as condições da ciência espírita, da compreensão espírita, da epistemologia espírita,
para que nós pudéssemos analisar o fenômeno, né? Então, analisando o fenômeno com o Tratado Espiritual de Allan Kardec, e o Tratado de Mediunidade de Allan Kardec, que é o primeiro, o Livro dos Espíritos, a base da filosofia espírita, e o segundo, o Livro dos Médiuns, que é a base da ciência espírita, da mediunidade, nós temos condição de compreender o fenômeno e aí aplicar esses conhecimentos básicos, que nós chamamos da codificação espírita, e enxergar na obra de Chico Xavier que Chico Xavier e os espíritos que escreveram através dele se enquadram dentro das previsões seguras da ciência espírita, da epistemologia espírita. E essa é a razão pela qual a mediunidade de Chico Xavier foi escolhida pelo Marco Paulo, né? Aqui a gente está vendo Kardec com as primeiras reuniões, a primeira edição do Livro dos Médiuns, né, que a gente tem aí do nosso querido companheiro Eduardo Burim, lá do Rio Grande do Sul, de Torres. E aqui o Marco Paulo vai falar sobre um problema. Ele diz assim, no caso, entretanto, outro problema. O primeiro problema está resolvido, que é o problema do fenômeno, né? O fenômeno mediúnico é complicado? Mas está resolvido com o quê? Com a doutrina espírita de Allan Kardec, que o compreende e que nos dá ferramentas para compreendê-lo e aplicá-lo na vida prática da mediunidade. Tá? O segundo problema é que é um texto. João Evangelista, 2000 anos atrás, teve a visão espiritual do futuro, voltou à carne. Nós temos que entender o ambiente, né, gente? Muitas das coisas que ele viu no futuro não existiam naquela época, 2000 anos atrás. Por exemplo, um avião jogando bomba. Não existia naquele século. No entanto, ele viu. E como que ele vai interpretar isto? Dentro da condição mental dele, de como João Evangelista. Ele vai falar pássaros de ferro cuspindo fogo. Não é? Está lá no Apocalipse. Então, nós temos que compreender que é um texto. Sendo um texto, ele vai ser limitado à mente da pessoa, à época em que a pessoa viveu. No caso, 2000 anos atrás, 20 séculos atrás. O que foi muitas vezes incompreensível, por exemplo, na Idade Média, hoje já não é incompreensível mais com o avanço da ciência, com o avanço da sociedade humana. Que muitas daquelas visões que ele teve, nós já temos hoje essas informações, né? Então, os estudos relacionados às ciências hermenêuticas demonstram que textos comportam também muitas leituras. É assim, por exemplo, que nós vamos ter uma interpretação de correntes católicas, de correntes protestantes, correntes judaicas, correntes ortodoxas, que vão interpretar o livro do Apocalipse de acordo com o grau de conhecimento, com a sua própria epistemologia, não é? Com a sua própria condição de entendimento, dentro da sua própria doutrina. Agora, a nós espíritas cabe, é claro que a gente pode referenciá-las, porque fazem parte do objeto do nosso estudo. Mas, para nós, o que nos interessa? Entender o Apocalipse segundo o Espiritismo. Se nós temos essa doutrina maravilhosa de Kardec, que nos abriu os horizontes do mundo espiritual e da mediunidade, é preciso, então, também interpretar o Apocalipse com a revelação mediúnica, com a revelação dos Espíritos. E esse esforço do Marco Paulo é a primeira vez que acontece no mundo. Também é importante considerar que o Apocalipse é permeado de símbolos. Esse é um dito de Emmanuel, está lá no livro A Caminho da Luz, símbolos da ciência secreta dos hebreus. Outro ponto importante, por isso que ele vai utilizar-se também de referências dos profetas hebraicos, especialmente o profeta Daniel. Não é? Emmanuel, ele comenta assim: conquanto integre o Novo Testamento, ele reproduz elementos que se identificam nas remotas escrituras. Por exemplo, o livro de Daniel, que é um profeta hebraico, né? Dado relevante quando se leva em conta que, aí já é um dito de Emmanuel no A Caminho da Luz. Emmanuel diz assim: o Antigo Testamento é um repositório de conhecimentos secretos dos iniciados do povo judeu,
e que somente os grandes mestres da raça hebraica poderiam interpretá-lo fielmente nas mais remotas épocas. Olha só. Por outro lado, esta não é uma obra da esfera da literatura. Por quê? Ela não foi escrita para nos divertir e para nos distrair o pensamento, né? A sua finalidade é a mesma que inspira a doutrina espírita, ou seja, buscar o conhecimento das leis universais e das verdades maiores da vida que nos regem. E, mais especificamente, objetiva aduzir elementos para a condução do homem aqui na Terra. Então, o objetivo do Apocalipse é esse, a semeadura cristã. Verdades eternas que servem para a nossa própria verdade aqui, para a nossa própria utilização na vida, para a gente se conduzir condignamente, conforme os espíritos superiores desejam que nós o façamos. Pretende-se, neste livro, o distanciamento das opiniões eminentemente pessoais. Notem bem, Marco Paulo está dizendo que o livro não é a opinião dele. Tá? De certa forma, ele até vai me chamar a atenção de eu dizer isso, mas eu vou dizer, de certa forma ele está sendo o codificador do Apocalipse, segundo Chico Xavier e Allan Kardec, porque ele foi capaz de verificar todos esses símbolos e essas chaves hermenêuticas interpretadas pelos espíritos, não por ele, viu gente? A interpretação não é do Marco Paulo, a interpretação é dos espíritos, esses 11 espíritos que escreveram através de Chico Xavier e alguns outros que em 26 passagens escreveram a Allan Kardec. Tendo-se por parâmetro informações derivadas de comunicações mediúnicas que passaram já pelo crivo da epistemologia espírita, ou seja, as comunicações recebidas por Kardec, ele próprio analisou e colocou no livro A Gênese, especialmente, e no livro dos Médiuns, aquelas que ele considerou como sendo sérias, não é? Depois de de passar pelo crivo da sua razão. E por nossa vez, o movimento espírita já aceitou a mediunidade de Chico Xavier como inquestionável, né, tendo em vista os 75 anos dos quais ele dedicou-se integralmente à mediunidade com Jesus e Kardec, publicando 504 livros, e não só isso, publicando livros, mas vivenciando ele próprio a mensagem cristã. Por isso que esses dois parâmetros, Kardec e Chico Xavier, a obra de Kardec e a obra de Chico Xavier são consideradas aqui no livro como já passadas pelo crivo da epistemologia espírita. Aqui cabe pontuar que o substrato da pesquisa constitui-se praticamente de comunicações mediúnicas, compiladas pelo labor de Allan Kardec e pela lavra de Francisco Cândido Xavier. Então nós vamos ver aqui o trecho, eu já citei, são 6 obras de Kardec, 26 trechos que dizem respeito ao tema do Apocalipse, né? Nós estamos vendo aí Kardec inspirado por Jesus, Kardec, isso é um quadro que se pintou nos 200 anos de Kardec em Paris, no Congresso Mundial, estava lá na porta, ele com a Madame Boudet, sua esposa, com o Livro dos Espíritos. E o outro crivo, Chico Xavier, não é? Aqui vemos essa fotografia, uma fotografia inédita ainda do Chico, compulsando os livros. E o Marco Paulo vai pesquisar o quê? São 22 entrevistas de Chico Xavier. Entrevistas de jornais, de periódicos espíritas, que já foram publicadas em livro, então são inquestionáveis, e entrevistas também gravadas em vídeo, né? Tanto na televisão brasileira, especialmente os 2 programas Pinga Fogo da TV Tupi de São Paulo, que foram ao ar em 1971, depois um programa em que o Chico é entrevistado pela Hebe Camargo, com a participação da Glória Menezes, que foi ao ar pela então TV Globo do Rio, não? Nair Belo também participou, exatamente, né? E outros vídeos e outras entrevistas que foram transcritas em livros. Então são fontes primárias de respostas de Chico Xavier sobre o tema.
não é? E, em segundo momento, além disso, desses 6 vídeos de entrevistas da televisão brasileira, em que Chico fala sobre o problema da transição planetária, sobre o apocalipse, sobre o risco da guerra nuclear. Ele aborda isso várias vezes, gente, em 22 entrevistas. O Chico é muito... e há pessoas até que falam que ele nunca falou sobre o tema. Pessoas que desconhecem a obra de Chico Xavier, né? Marco Paulo vai mostrar isso para nós. E os principais eu já falei aqui, o programa Pinga Fogo e o programa da Hebe Camargo. E da mediunidade de psicografia e psicofonia dele, nós temos aí a fonte primária de 151 mensagens, todas elas publicadas em 52 livros, quando Chico Xavier estava ainda encarnado, não é? Algumas delas foram publicadas em livro depois, mas foram publicadas, por exemplo, no Reformador da Federação Espírita Brasileira, quando ele ainda estava encarnado. São 52 livros da psicografia e psicofonia de Chico Xavier. Quem são os espíritos comunicantes que o Marco Paulo escolheu? 86 mensagens de Emmanuel. E tem gente falando que Emmanuel nunca tratou do tema, hein? Ele só tratou 86 vezes. Então, o que nós precisamos saber? O movimento espírita precisa estudar mais Emmanuel, não é? Precisa estudar mais as comunicações do espírito de Emmanuel, porque ele tratou 86 vezes do assunto. O segundo espírito a mais tratar do assunto, aliás, dos principais, é Humberto de Campos. Quantas vezes? 19. 19 mensagens Humberto de Campos dedicou ao Apocalipse. E é um dos principais desvendadores da simbologia do Apocalipse. Tá? Terceiro, está empatado, 3 espíritos. André Luiz tratou do tema 6 vezes. Né? Bittencourt Sampaio, um grande espírita do século XIX, que trabalhou na Federação Espírita Brasileira no Rio, foi inclusive médium, escrevia poesias maravilhosas, um dos grandes espíritos mentores da obra de Chico Xavier. Bittencourt Sampaio tratou 6 vezes do tema. Castro Alves, grande poeta baiano, que principalmente, gente, depois de 1990, tratou do tema em quase 6 anos seguidos nas reuniões lá do Centro Espírita União de São Paulo, onde o Chico comparecia para comemorar o aniversário de Kardec todos os anos. E Castro Alves vinha rasgando o verbo, desde quando os Estados Unidos invadiram. Por que 1990? O ano da primeira invasão americana ao Iraque. E lá no mundo espiritual eles não ficaram satisfeitos com o assunto e lá rasgaram o verbo. Vocês vão ver nas poesias de Castro Alves. E Maria de São João de Deus, que é a mãe de Chico, vai falar uma vez sobre o tema. Os outros espíritos, Ana Neri, uma grande enfermeira da época da Guerra do Paraguai no Brasil, está lá no prefácio do livro que nós publicamos, Militares no Além. Cid Franco, no poeta paulistano, que vai escrever, através do Chico, no segundo programa Pinga Fogo, uma mensagem, uma poesia maravilhosa, também sobre o tema dos perigos da guerra. Augusto dos Anjos, né? Poeta extraordinário. Afonso Celso de Assis Figueiredo, que era o Visconde de Ouro Preto, lá do século XIX, vai escrever através do Chico. E um enviado de Ismael, olha que interessante. Um espírito que se identificou como enviado de Ismael também vai escrever sobre o tema uma vez. Total das citações da obra de Chico, 151 vezes. Detalhe, eu já disse a vocês que depois que publicamos o livro mês passado no Brasil, o Marco Paulo já achou mais outras tantas mensagens que vai ampliar esse rol de informações, né? Temos aí o livro Emmanuel, começa o assunto, Emmanuel falando sobre o tema. Depois, 2000 anos, 50 anos depois, Paulo e Estevão, Ave Cristo, A Caminho da Luz, O Consolador, Instrumentos do Tempo, Jesus em Nós, todos são livros de Emmanuel. Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz,
Fonte Viva, Paz e Renovação, Deus Conosco. André Luiz vai falar sobre o tema no livro Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Libertação e No Mundo Maior. 6 vezes. E o nosso grande Humberto de Campos, que vai falar, aliás, ele vai escrever um livro inteiro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Para quê? Para revelar a missão do Brasil diante do futuro. E a gente vai entender a missão do Brasil com o livro do Marco Paulo, ainda mais adiante. Mas, além disso, ele vai escrever sobre as chaves interpretativas, os símbolos, né, as trombetas, as taças, as tendas, o que significa isso, né, os sinais. Tudo isso ele vai abordar nos livros Pontos e Contos, Crônicas de Além-Túmulo, Cartas e Crônicas, Contos desta e d'Outra Vida, Luz Acima, Novas Mensagens e Estante da Vida. Vejam como é profusa, né, a quantidade de mensagens que os espíritos escreveram através do Chico. A mãe de Chico, no Cartas de uma Morta, e aliás, Humberto de Campos ainda vai falar também no Palavras do Infinito, esse é um livro dele. Temos aí o Castro Alves falando em poesias que estão no Parnaso de Além-Túmulo, na Antologia dos Imortais e no Coletânea do Além. Aí estamos vendo o Bittencourt Sampaio, está no livro que nós editamos o ano passado, Palavras Sublimes, e que a mensagem estava publicada no Reformador, da Federação Espírita Brasileira. E ainda este ano publicamos o livro Cartas do Alto, também com mensagens inéditas de Chico, no Reformador da Federação Espírita Brasileira, e com a mensagem do Visconde de Ouro Preto. Depois do livro publicado, alguns amigos, pesquisadores, contribuíram com Marco Paulo, mostrando, por exemplo, o Dom Pedro II, Pedro da Alcântara, falando sobre o tema, revelando muito sobre o assunto. Bom, aí nós chegamos então à capa do livro, Apocalipse segundo o Espiritismo. É uma proposta de estudo, viu, gente? Mas, na minha opinião, como editor, eu vou dizer a vocês o seguinte: nesses 35 anos quase de trabalho como editor espírita, começamos na União Espírita Mineira, no início da década de 80, nós já publicamos e coordenamos a editoração de 60 obras, 45 delas de Chico Xavier. E eu vou dizer a vocês, esta, aos olhos de editor que eu participei, foi a mais importante. Então, para vocês só sentirem que nós estamos diante de uma obra revelatória, de uma obra imprescindível ao movimento espírita, ao estudo espírita, a todo aquele que se diz espírita cristão, para entender o momento atual que nós vivemos. Essa obra é de fundamental importância, até mesmo para os nossos próprios posicionamentos íntimos, diante da nossa realidade objetiva. Não é? Por isso que a gente tem que situar bem essa questão. Não é à toa que o título da obra foi Apocalipse segundo o Espiritismo. Como eu disse, há muitas interpretações do Apocalipse, porque é um texto humano, fruto de uma revelação espiritual, ou seja, de um fenômeno mediúnico, que, em sua grande maioria, as outras escolas religiosas ou as outras agremiações religiosas não têm ainda a capacidade de entender. Por quê? Porque não aprofundaram na ciência da mediunidade, como Allan Kardec o fizera no século XIX, né? E muito menos ainda, não têm acesso à revelação espiritual que se materializou na Terra em 504 livros de Chico Xavier no século XX e até o início do século XXI. A maioria da população mundial não tem essas informações, esse tesouro extraordinário que está disponível para todos nós. Olha só, não é à toa que o Chico dizia para nós, por exemplo, que nós somos os milionários da Terra, os espíritas. Porque nós temos acesso a um tesouro de informações do mundo espiritual que as outras agremiações religiosas não têm. E o que nós estamos fazendo com esse tesouro?
Essa é a grande questão. Nós estamos aproveitando esse tesouro ou deixando o livro lá na prateleira só para enfeitar a nossa biblioteca? Será que o livro foi feito para isso? Todo o trabalho dos Espíritos, imaginem só a obra de Chico, não vamos falar do resto, mas só a obra de Chico. 504 livros, mais de 3.000 espíritos escreveram através de Chico Xavier. Sobre todos os temas, os gêneros e subgêneros da literatura podem ser facilmente encontrados nessa obra. E informações científicas, informações filosóficas profundas, ensaios filosóficos, ensaios doutrinários, tratados sobre a ciência da mediunidade, sobre o relacionamento do mundo espiritual com o mundo físico, como se processa o modus operandi da influenciação dos espíritos em nossa vida, tudo isso dado em detalhes por André Luiz, por irmão Jacó, por Emmanuel, né? É muita informação, é muita riqueza. O que nós estamos fazendo com essa riqueza? Né? A gente está guardando ela para nós? Ou a gente está fazendo diferença no mundo? Isso aqui é essa grande questão, né? Então, esse esquemazinho aqui foi feito pelo próprio Marco Paulo para nos ajudar na compreensão. É um esquema básico, né, gente? A gente não vai aqui explicar detalhes do Apocalipse como um todo. A gente vai dar só uma pista para provocar vocês ao estudo. Então, qual que é a grande chave? Por isso que o Apocalipse é tão incompreensível para a maioria das outras escolas religiosas. Por quê? Porque falta a ele essa grande chave aqui. Quem que é essa grande chave? É o Espiritismo. Não é? O Espiritismo é a grande chave do Apocalipse, que vai dar sentido ao Apocalipse. Sem a revelação espírita, sem o conhecimento da reencarnação, sem o conhecimento da pluralidade das existências, sem o conhecimento de que nós estamos no mundo de expiações e de provas para o nosso próprio burilamento, a nossa própria depuração espiritual, a caminho de vidas melhores, de planos melhores de existência, a caminho da regeneração, sem o conhecimento da obra da Gênese de Kardec, que vai abordar, por exemplo, a mediunidade da presciência, que nada mais é do que a mediunidade de profecia dos antigos. Mas Kardec vai compilar ali no capítulo 16 da Gênese uma teoria sobre essa mediunidade chamada Teoria da Presciência. Né? E no capítulo 18, 2 capítulos depois, ele vai enfocar a transição planetária, como que ela se processa, desde quando ela começou. Ele vai dizer, por exemplo, os espíritos estão me falando que ela começou 100 anos antes da revelação espírita, portanto começou antes de Kardec, no século XVIII, né? Vai chegar o Espiritismo. O Espiritismo está previsto no Apocalipse. Depois que vocês lerem e estudarem o livro do Marco Paulo, vocês vão identificar claramente a chegada do Espiritismo. É um grande evento da história da humanidade, tá certo? E então essa chave é imprescindível para a gente entender. E além dela, como o Espiritismo em si, como a doutrina espírita, ela vai nos trazer 4 outras chaves, né, que são apresentadas ou no livro, 4 tipos, o Marco Paulo vai classificar 4 tipos de chaves interpretativas. A primeira são apresentadas no próprio Apocalipse. O próprio João Evangelista, ao ver o futuro, conversando com Jesus, Jesus explica para ele, ó, isto significa aquilo, né? Ou seja, são chaves interpretativas, são símbolos que são explicados no próprio livro das Revelações, no próprio livro do Apocalipse. E ele dá um exemplo aqui no capítulo 17, versículo 15, uma explicação que Jesus dá de um símbolo que está lá, tá? Então nós temos esse tipo de chave interpretativa. A segunda, que é a principal, né? A revelação espírita, eu já fiz menção a ela aqui. A terceira chave interpretativa, que é aquela que Emmanuel fez referência aos grandes mestres da raça judaica.
dos hebreus, não é? O conhecimento secreto dos hebreus. Então, estão presentes em outros livros bíblicos. Exemplo claro e muito facilmente compreendido a partir da revelação de Emmanuel é o livro de Daniel, não é? O livro do profeta Daniel, em que, inclusive, outros pesquisadores e pesquisadoras de outras escolas religiosas já chegaram nessa conclusão também, viu, gente? Essa não é uma conclusão só espírita, não. Há livros, e o Marco Paulo cita esses livros, que chegaram à seguinte conclusão: de todos os profetas hebraicos, de todos os profetas do judaísmo, o mais apocalíptico é o Daniel. O mais apocalíptico é o Daniel. Porque ele faz menção a eventos apocalípticos. E a gente vai entender por quê com o livro do Marco Paulo. E o principal, que aqui o Chico vai dar a sua contribuição, além da obra de Kardec, a obra do Chico, os dados do contexto histórico, que até então fica nebuloso, esse contexto histórico. Há vários tipos de interpretação, né? Porque os pesquisadores vão divergir sobre isso, mas a partir do momento que a gente tem acesso às revelações desses 11 espíritos sobre essas chaves interpretativas, a gente é capaz de entender o esquema do livro do Apocalipse, não é? Então, Chico Xavier vai resolver 12 problemas do livro do Apocalipse, listados aqui pelo Marco Paulo. Primeiro, eu já falei sobre ele esclarece o objeto do Apocalipse em linhas temáticas. Então, o Apocalipse, ele tem um objeto. Qual que é o objeto? A semeadura do Cristo. O que vai acontecer com a semeadura da mensagem do Cristo, da mensagem do Evangelho, da Boa Nova, nos séculos seguintes. Está tudo lá. Então, o objeto é a semeadura. O que acontece na semeadura? É muito semelhante àquela parábola do semeador. O semeador sai a semear, não é assim? Começa a parábola assim de Jesus. Então ele vai lançando as sementes. E as sementes podem cair em terreno fértil, né? E elas crescem com rapidez. Umas vão dar frutos a 10, a 20, a 30, a 100 por um, não é assim? Outras vão cair onde? Nos espinheiros. A semente cai, mas não germina. Por quê? Caiu nos espinheiros, no meio de espinhos. Outras vão cair em terreno infértil. Por exemplo, a areia. Se jogar uma semente na areia, ela não vai crescer, não é? Falta ali alguma coisa básica para que a planta cresça. Enfim, então, esse objeto do Apocalipse, que vai também ser esclarecido pelo Marco Paulo como tendo também linhas temáticas. Depois eu vou falar sobre isso. Rapidamente a gente entra nisso, tá? Segundo problema resolvido pela mediunidade de Chico. Aqui. Ajuda a compreender as 3 partes fundamentais do Apocalipse, após as cartas das igrejas. Como eu disse, o primeiro capítulo era o quê? A introdução, João Evangelista falando sobre o fenômeno mediúnico que ocorrera com ele, o encontro dele com Jesus. Esse é o primeiro capítulo. O segundo e o terceiro capítulo é o quê? Os avisos, as repreensões de Jesus dirigido às igrejas fundadas pelo João Evangelista na Ásia Menor, na província romana da Ásia e na Grécia, né? Então, são os avisos que cabem, hoje em dia, perfeitamente a nós, no movimento espírita, né? O oficial, o não oficial, nas diversas correntes do espiritismo, a brigalhada que tem por aí, como dizia o Chico, né? Nós conseguimos tem isso gravado em entrevista, né? Geraldinho que está falando isso não, viu, gente? Chico Xavier falando o seguinte: nós espíritas conseguimos um prodígio muito interessante. Nós somos uma minoria tão mini diante da humanidade e nós conseguimos um prodígio extraordinário, o de sermos inimigos íntimos. Né? No fundo, ele está nos repreendendo. A gente tem que procurar o que é o essencial, procurar o que é comum a todos nós, que é a mensagem do Evangelho, a mensagem da renovação. Não é? Então,
depois dessas... E isso está lá também no capítulo 2 e 3, quer dizer, a repreensão e também o incentivo, que tinha igrejas que floresceram a 100 por 1 e receberam o incentivo do Senhor, mas tinha outras que não, outras que tinham mais ligação com a matéria, né? Com o materialismo, com o comércio, e outras que eram mais espiritualizadas, que tinham mais ligação com a mediunidade, e assim sucessivamente. Agora, o Apocalipse em si, a visão do futuro, pela revelação dos Espíritos através de Chico Xavier, começa no capítulo 4º, tá? E do capítulo 4º até o capítulo 22, o Marco Paulo vai definir, então, com muita clareza, o que os Espíritos escreveram através do Chico, definindo, quer dizer, ele vai codificar essa informação para nós, decodificar, que do capítulo 4º ao capítulo 22 tem 3 grandes fases do Apocalipse. 3 fases principais, daqui a pouco eu entro nelas. O terceiro problema resolvido pela mediunidade de Chico, aqui, permite compreender que eventos concretos, passíveis de cotejo com a linha histórica da realidade, estão previstos apenas a partir do capítulo 9 do Apocalipse. Então, eventos concretos que vão acontecer depois da morte de João Evangelista estão claramente definidos a partir do capítulo 9, tá? Outro problema, o quarto problema resolvido pela mediunidade do Chico. As mensagens permitem compreender que há uma cronologia do Apocalipse. Isso aqui, gente, é a grande confusão entre as diversas escolas religiosas, porque não se chegou a um consenso qual que seja a cronologia do Apocalipse. Pois bem, depois da obra de Chico Xavier, a cronologia do Apocalipse está desvendada. Vocês vão ver lá claramente, se desvenda com muita clareza os principais acontecimentos da humanidade. Eu vou citar apenas alguns só para chamar a atenção de vocês. Por exemplo, está lá claramente o movimento das cruzadas. É o primeiro grande ai do Apocalipse. As cruzadas. Qual que é o segundo grande ai? A Inquisição. Né? E há uma correlação entre uma e outra. Por quê? E a gente só pode entender isso com a chave do Espiritismo. A chave do Espiritismo. Né? A cada um segundo as suas obras. Então, as cruzadas têm relação futura com o movimento da Inquisição, a Contra-Reforma, né? Que tem relação com o primeiro ai, que é o movimento das cruzadas. Por quê? Os europeus não tinham nada que fazer na Terra Santa. Essa é a grande verdade. Absolutamente nada. Na época das cruzadas, o mundo muçulmano era muito mais evoluído, tanto em matéria de literatura, de filosofia, de ciência, do que a Europa primitiva. A Europa estava no obscurantismo da Idade Média, totalmente dividida em feudos, primitivamente organizada a sua sociedade, era totalmente iletrada, né? Só tinha acesso à cultura os padres. Se proibia, inclusive, a leitura da Bíblia, gente. O povo não podia ler a Bíblia, era proibido. Só os padres poderiam ler e interpretar a Bíblia. Então, era uma sociedade fechada, obscurantista, e que não tinha absolutamente nada que fazer na Terra Santa, não tinha que ter entrado lá, matado os muçulmanos. Esse ódio que eles têm interiormente do Ocidente vem daí. Eu já conversei com Chico Xavier sobre isso, né? Essa aversão que eles têm dos cristãos vem da época que os cristãos invadiram a terra deles, a partir do século IX. E isso foi até o século XIV, né? Destruindo cidades, estuprando as mulheres, matando as crianças e matando os velhos muçulmanos. O primeiro grande ai do Apocalipse. Então, a mediunidade do Chico vai nos mostrar essa cronologia de acontecimentos a partir do capítulo 9. Eu já falei o quarto? Não, né?
Permite também, já falei, permite compreender que há uma cronologia do Apocalipse e que podemos nos situar, olha só, situar o nosso tempo atual, século 21, no Apocalipse. Vocês vão ver lá onde nós estamos. Nós estamos antes da derrubada da 7ª taça. Isso não é muito auspicioso, viu, gente? Vou dizer a você. Mas nós estamos claramente em 2017, um pouco antes da derrubada da última taça. Da 7ª taça. Não vou explicar o que é, não. Vocês vão ter que descobrir. Eu não entendi nada, tá aqui, quer dizer, hora nenhuma. Então, essa cronologia passa a ser clara, passa a ser objetiva. Os espíritos que estão revelando, isso não é ninguém aqui na Terra que chegou à conclusão, não. Quem falou sobre isso? Eu já citei Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos, Bittencourt Sampaio, Visconde de Ouro Preto, Cid Franco, Castro Alves, tá certo? Então nós vamos nos situar, século XXI, aqui na América do Norte, lá no Brasil, nós estamos aqui um pouco antes, no final do capítulo 17, para ser mais preciso, tá? Então, essa leitura que os espíritos fizeram do Apocalipse e que o Marco Paulo vai nos trazer com a sua inteligência, com a sua visão, ela vai pôr por terra uma proposta de leitura que é muito comum e que existe até no movimento espírita, dizendo que a leitura do Apocalipse é cíclica. Ela acontece de tempos em tempos. Não acontece de tempos em tempos, não, senhor. Há algumas escolas religiosas que interpretam dessa maneira e alguns pesquisadores espíritas que entram nesse assunto também, achando que ela se repete, que não tem uma coisa definida. Não, tem sim. Existe uma cronologia definida, sim, pelos espíritos, através da mediunidade de Chico Xavier. Isso é importante que se diga. Então, nós estamos falando sobre isso. Esse é o quarto problema que Chico Xavier resolve. Tá? Põe por terra essa questão da leitura cíclica. Não, existe uma cronologia do Apocalipse. E o quinto problema, esclarece que existe um recorte temporal no Apocalipse, e que o Império Romano não é objeto imediato da revelação. Aqui, a leitura dos Espíritos através do Chico Xavier põe por terra outra leitura do Apocalipse, que situou o Império Romano como objeto da revelação do Apocalipse. Não é. Não é objeto da revelação do Apocalipse. Tá? Aqui, nós podemos dar só vamos dizer assim, um gostinho, né? Ele tá muito ligado com os capelinos. O objeto do Apocalipse tem muita relação com a vinda dos capelinos de Capela para a Terra, o degredo deles, né? Talvez nós, né? A gente não sabe, mas, como dizia o Chico, todo mundo aqui nessa terra que acredita em reencarnação não é dessa terra. Então, por aí a gente já sabe, né? Que nós não somos flor que se cheira. Pelo menos um degredo nós já passamos. Não queremos passar outro, pelo amor de Deus. Né? Então, o Império Romano não é objeto imediato dessa revelação, não. Ela é posterior a isso. Tá? O sexto problema que Chico resolve, permite compreender a besta apocalíptica, a figura da besta do Apocalipse, que é distinta das bestas citadas pelo livro de Daniel. Ele coloca por terra essa outra interpretação, tá? Porque no livro de Daniel existe uma questão lá. Naquela época, Daniel se refere, no livro de revelações dele, à besta apocalíptica como sendo o Império Babilônico. Tá certo? E que ruiu com a invasão de Ciro, o persa.
Só que isso é um fenômeno, o Apocalipse, um fenômeno histórico que já passou há milhares de anos atrás, e que o Apocalipse de João faz referência remissiva à queda da Babilônia, para apenas prever a queda da nova Babilônia. Entenderam? Hein? Não, aí não vamos entrar em detalhes. Vai ler o livro. Não vamos entrar... O João Evangelista se remete a alguns escritos de Daniel, na figura da besta, tá? A besta apocalíptica, mas apenas para situar a nossa situação atual, dos últimos tempos, na história do... Que, notem bem, qual que é o objeto do Apocalipse? A história do cristianismo. A história do cristianismo, a semeadura da mensagem cristã. E, obviamente, por ser este objeto do Apocalipse, ele não pode fazer referência ao Império Babilônico, a não ser como remissão. Eu vou entrar em detalhes daqui a pouco sobre isso, tá bom? O sétimo problema. Deixa eu ver como é que está o tempo. Nossa, ó, 10 minutos. Mas dá tempo. 15, pode ser 15, hein? Sétimo problema que ele resolve, a mediunidade de Chico. Permite identificar a besta apocalíptica. Né? Vai lá, abre o livro A Caminho da Luz, Emmanuel claramente fala quem é a besta apocalíptica. Né? Não vamos entrar em detalhe. Oitavo problema que ele resolve, desculpa. Permite compreender a unitariedade da besta apocalíptica, a mulher, embora apresentada em seus vários ângulos. É uma instituição que, no relato, se prostitui. Essa instituição se prostitui como? Com o vinho, né? Com o vinho dos prazeres humanos, o vinho da ligação com os poderes humanos, os poderes constituídos para a direção das nações terrestres. Tá claro? E esse conluio, ela não tinha nada que fazer com esse lado, não é? Qual que era a função dessa instituição maravilhosa que foi criada, que foi inspirada para trazer a palavra de Jesus, para preservar a palavra de Jesus, que é o quê? Simplicidade, amor, fraternidade, não é? Solidariedade, caridade, que a mensagem de Jesus diz a isso. Remete a isso, humildade, sabedoria. A instituição das escolas, vamos dizer assim, oficiais do cristianismo, e nós espíritas hoje não estamos diferentes disso, não. Vamos ser sinceros, né? Nós temos que fazer uma autocrítica, sim, das nossas instituições, se elas estão seguindo os parâmetros do Cristo, da simplicidade, da humildade, do acesso às informações espirituais, gratuito, do acesso às informações, aos congressos, aos encontros, sem cobrança. Será que nós estamos fazendo isso? Né? Vamos fazer uma reflexão. Se não estivermos fazendo isso, a gente está repetindo os erros da grande prostituta do Apocalipse, no próprio seio do movimento espírita. Essa é uma grande verdade. Então, a mediunidade de Chico é clara. Identifica a besta apocalíptica. Ó, a besta é esta aqui. Não é? Não é à toa que muitas vezes, quando tem um caso gozado do Chico, xingaram ele que ele era uma besta. Alguém foi lá achando que ele era uma pessoa de outro mundo, não é? Achando que ia encontrar nele toda aquela pompa e circunstância de um grande sabedor. E chegou lá em Pedro Leopoldo, viu aquele homem simples, aquelas vestimentas simples, arrastando chinelo pela rua, não é?
com toda aquela humildade, abraçando o povo sofredor, pobre, sem recursos, trabalhando em prol dos pobres até altas horas da madrugada, recebendo mensagens durante 12 horas seguidas, sem tomar uma água, né? Então falaram com ele, não, eu vim aqui achando que eu ia encontrar um mestre e encontrei uma besta, não é? E o Chico ficou muito magoado com isso e foi falar com Emmanuel. Imagina o senhor que me chamaram de besta. Assim, então você desce por satisfeito. Antes de ser uma besta espírita que carrega a mensagem da renovação espiritual, a mensagem dos espíritos, do que ser um espírita besta. Que é uma coisa bem diferente. Bom, oitavo problema que a mediunidade de Chico resolve, permite compreender... isso eu já falei. Vamos passar o slide seguinte. O nono problema, permite identificar o texto com a linha da história. Então existe uma historicidade identificável a partir do capítulo 4º, tá certo? No 10º problema, também resolvido pelo Chico, permite identificar os eventos que correspondem às 7 taças. Nós temos a figura de linguagem, a figura hermenêutica, o símbolo de 7 taças que são derramadas. 7 taças de vinho que são derramadas. Os 7 eventos correspondentes às 7 taças, 6 deles já foram identificados, já aconteceram. 6 já aconteceram. Falta a 7ª taça. Tá? Esse é o momento que nós estamos vivendo. O momento anterior ao derramamento da 7ª taça. Isso fica claro com a revelação do Chico. 11º problema. Permite compreender o contexto do Sukkot da Nova Jerusalém, constituída de um novo céu e de uma nova terra. E aí entra o quê? O papel do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Tá? A Nova Jerusalém. É outro dado importantíssimo. E, por fim, permite situar a missão do Brasil no Apocalipse, depois do derramamento da 7ª taça. Depois. Então é o futuro. Não é o presente. Não é o presente, é o futuro. Tá? Então, como vocês veem, o objeto do Apocalipse é o quê? A mensagem do Cristo. A presciência do Cristo, que já sabia que a humanidade impenitente iria se desviar do caminho reto. E avisa o seu apóstolo querido. Quem era João Evangelista? O discípulo amado do Cristo, o apóstolo querido. Era dos 12 discípulos aquele que lhe era mais próximo ao coração. Tanto é que o Evangelho de João, se vocês leram o Evangelho de João, ele tem uma característica de sentimento, né? Ele consegue transmitir para nós a alma do Cristo, o sentimento do Cristo. Por quê? Porque ele era o seu discípulo mais próximo, né? Então, a melhor ilustração que poderíamos apresentar sobre o que é o Apocalipse seria a de Jesus, ao lado do apóstolo João, mostrando-lhe a visão prospectiva da lavoura que ele plantou. A lavoura é nossa, gente? Não. Nós somos, no máximo, carregadores de sementes. E, no máximo, a gente pode lançar essas sementes. Agora, as sementes são de quem? São do Cristo, né? E quem vai cuidar do crescimento dessa semente é Deus. Pois bem, então a lavoura que ele plantou até os limites do horizonte que a visão de João Evangelista pôde alcançar. Desde a semente no crescimento almejado, com a consequente produção dos frutos na proporção de 100 por 1, que está lá em Mateus capítulo 4, versículo 20. Tá certo? E aqui aqui a gente pode entrar, só para terminar, é o último slide, viu, gente? Só para terminar, isso aqui é belíssimo, isso está no livro, o Marco Paulo pôde, então,
nos apresentar essa divisão. Aqui, então, como vocês vão ver, eu já falei aqui 1, 2 e 3, não é? Então, do capítulo 4 ao capítulo 8 é a primeira fase. Lembra que eu falei que está claro pela informação dos Espíritos, são 3 grandes fases, depois das cartas às igrejas da Ásia, 3 grandes fases. A primeira fase, que é o capítulo 4 ao capítulo 8. A segunda fase, que é o capítulo 9 ao capítulo 17. E a última fase, que é o capítulo 18 ao capítulo 22. Então nós temos 3, cronologicamente, 3 momentos, grandes momentos da humanidade, depois das repreensões das cartas às igrejas fundadas por João Evangelista e depois da desencarnação de João Evangelista. Então nós temos, isso se encaixa perfeitamente a 2 aspectos. Primeiro, pela revelação de Emmanuel, no livro Emmanuel, ele vai fazer, ele vai dizer o seguinte, ele remete ao livro de Daniel, ao festim de Baltazar. Quem conhece o que é o festim de Baltazar? Ninguém? Então vamos só lembrar rapidamente. Baltazar era quem? Era o neto de Nabucodonosor, o grande imperador da Babilônia. Babilônia, na época, era os Estados Unidos da América hoje. Tá? Era os Estados Unidos. Era o país mais avançado, o império mais evoluído, que se julgava no direito de invadir quem ele bem entendesse, não é? E assim sucessivamente. E lá na época, no festim de Baltazar, ele mandou confeccionar taças de ouro para que os seus convidados tomassem o vinho nas taças de ouro. Nabucodonosor foi quem havia destruído o templo hebraico, o templo dos judeus em Jerusalém. O avô dele havia invadido Israel, havia destruído o templo e roubado para a Babilônia os objetos sagrados do judaísmo. Inclusive os livros, né, sagrados, e assim sucessivamente. Escarnecendo, portanto, dos hebreus. E o Baltazar estava justamente comemorando outra vitória. E nesse momento de comemorar a vitória, o que aconteceu no festim de Baltazar? Um fenômeno mediúnico de materialização de uma mão que escreveu numa parede 3 palavras. Essa parede, então, teve um fenômeno de escrita direta. A mão se materializou e escreveu diretamente numa parede, diante da Assembleia atônita, 3 palavras, que é Mane, Tessel e, por fim, Fares. Mane, Tessel, Fares. O que significa isso? Emmanuel vai dizer, no livro Emmanuel, que o Apocalipse de João remete ao festim de Baltazar e ao fenômeno de materialização, de escrita direta desta frase, Mane, Tessel, Fares, dessas 3 palavras. E o que significa cada uma delas? Mane é contado, contado está. Tá? Notem bem, eles estavam num festim comemorando vitórias guerreiras. Contado, contado está. A fase seguinte, Tessel, significa pesado e julgado. E por fim, Fares, que é dividido e separado. O que aconteceu no dia seguinte do festim de Baltazar? Ou seja, Babilônia, nesse dia, no auge da sua potência, recebeu a condenação dos céus. Por quê? Foi contado os desvios de Babilônia, foi pesado o jugo de Deus, foi pesado as suas ações e o jugo de Deus a condenou. Para quê? Para que viesse a fase seguinte, que é a separação, a divisão. Exatamente no dia seguinte do festim de Baltazar,
o imperador Ciro da Pérsia invade Babilônia e toma Babilônia. Tá certo? Então, tem esse símbolo é fundamental para a gente compreender o Apocalipse e a compreender a nossa situação atual. Tá certo? Por quê, gente? Porque em termos cristãos, o que está acontecendo? 2000 anos de história já se passaram. E nós já passamos dessa fase aqui de contado está. 20 séculos de cristianismo em que nós desviamos a palavra do Cristo. Nós até matamos em nome dele. O que foi as cruzadas? Os cristãos saindo da Europa, não tinham nada que fazer isso, para ir lá matar muçulmano na Terra Santa. Até matar em nome do Cristo nós matamos. Depois, no segundo ai do cristianismo, do Apocalipse, o que acontece? Nós queimamos na Contra-Reforma todos aqueles que estavam protestando, ou também os mouros de vinculação muçulmana que habitavam na Europa, que foram presos. E também as chamadas bruxas, né, que nada mais eram do que médiuns que foram queimados durante vários séculos da história cristã. Né? Os judeus, mas aí é outra fase, né? Nessa época também tem razão. Tanto é que os judeus da Espanha fugiram para Portugal. E em Portugal também ficaram. E Portugal ficaram porque tinha mais liberdade. Mas depois que Portugal começou a apertar o assunto, eles fugiram para a América. Não é assim? Muito bem. Então, pesado e foi julgado para depois vir a divisão. E também os espíritos vão falar que existe uma outra interpretação que vai se encaixar ao festim de Baltazar, né? Que é o quê? Que é a própria tradição hebraica. Lembra-se que Emmanuel fala que a compreensão do Apocalipse passa pelo conhecimento secreto dos hebreus? O que significa? Significa, por exemplo, a primeira fase, essa correlação é feita pelos Espíritos e pelo Marco Paulo, a primeira fase do Rosh Hashanah, que é o Ano Novo hebraico. O novo... Hein? É o Ano Novo hebraico. Significa o quê? Significa a fase da contagem. Né? Então, nós estamos sendo contados. O Yom Kippur é o quê? É a fase da expiação. É a fase da expiação. Quer dizer, foi contado, chegou nessa fase, é pesado e julgado. Para depois chegar o Sukkot, que é o quê? Que é a Nova Jerusalém, que é a libertação. Então, ela se encaixa, essas três fases se encaixam, tanto no Velho Testamento, quanto na tradição judaica e no Apocalipse de João, em que a primeira fase mostra uma cronologia interna e temática do Apocalipse, tá certo? Que vai ser o inventário dos recursos do cristianismo, da humanidade. Vai ser como se Jesus, nesses capítulos, desses 5 capítulos, 4, 5, 6, 7 e 8, que ele vai nos mostrando o inventário do que a humanidade fez com o cristianismo, com a sua mensagem. Os desvios que foram colocados em prática, né, uma série de coisas. Para chegar no capítulo 9 em diante, já é a fase da expiação. Então aí, propriamente, nós vamos encontrar a segunda fase como sendo Jesus mostrando a influência da besta apocalíptica, dos monstros, porque vocês vão ver também que existem os animais, né? Lá no Apocalipse tem um símbolo dos animais, alguns deles com muitos chifres, né? Tudo isso é facilmente entendido a partir das chaves herméticas desvendadas pela mediunidade de Chico Xavier. Então, do capítulo 9 ao capítulo 17, nós temos aí as conexões e as remissões. Então, nós vamos ver o seguinte, está claro que Jesus escolhe cada capítulo desse para contar uma história específica, do começo ao fim. Então, assim, nós vamos ver, por exemplo, o capítulo... Eu vou citar alguns aqui.
Por exemplo, capítulo 17 fala de 3 fases da Igreja Católica Romana, usando símbolos conexos que se remetem ao futuro e ao passado. 3 grandes fases da Igreja Católica estão previstos no capítulo 17, né? Dando pistas também do futuro em relação aos erros que já foram cometidos no passado. Tá? Então, cada capítulo aqui, do 9 ao 17, vai ter um tema específico. Tem um capítulo, por exemplo, que fala só das guerras da humanidade. É um capítulo, se não me engano, é o 9, deixa eu só conferir isso, que vai falar exatamente das guerras. Tem um capítulo que fala só da atuação dos espíritos superiores na Terra, que é o capítulo 14. E ele é belíssimo, porque ele termina com a chegada do Espiritismo. O final do capítulo 14 no Apocalipse é a revelação espírita. Né? Então o capítulo 14, ele conta somente a atuação dos espíritos superiores na Terra. E assim sucessivamente. Para, no final, então, chegarmos aqui também nessa questão, nesse capítulo, do capítulo 9 ao capítulo 19, vamos ter símbolos muito importantes, como, por exemplo, eu já citei o símbolo das taças, né? São 7 taças que são derramadas. 6 já aconteceram, claramente, vocês vão situar no tempo as 6 taças, e nós estamos na véspera do 7º derramamento da taça. Então, um momento crucial da transição planetária, nós estamos vivendo ele, isso é inegável, não é? E no final, entre o capítulo 17 e 18, que começa então a fase do cumprimento da sentença, né? Lembrando que a segunda fase, o tecel, é o que foi pesado e julgado em erro, e aquilo que é expiação. Então nós estamos saindo do mundo de expiação e de provas em direção ao quê? Em direção ao mundo em regeneração. Mas para isso precisa haver uma divisão. Precisa haver o quê? Aquilo que Jesus falou, a separação do joio e do trigo. Aí já é a fase do farés ou do sucó. A separação do joio do trigo é o degredo. É o degredo que fatalmente vai acontecer. Não é? O degredo da terra, não é? Dos espíritos impenitentes, dos espíritos ligados ao crime, aos vícios, às guerras, às corrupções, que já não terão mais chance de reencarnar na Terra e que estão sendo degradados e serão degradados fatalmente para um planeta primitivo. Né? Mas também se refere a um degredo, se a gente olhar o que houve no passado, fazer a remissão com o que houve no passado, dá para se entender que haverá também um grande movimento de massas aqui mesmo na Terra, entre as nações, e que haverá um recebimento desse degredo em grande parte no Brasil. Chico Xavier vai, numa entrevista em que ele foi questionado por espíritos de Curitiba, no Paraná, dizer que o Brasil receberia 900 milhões, asilaria 900 milhões de pessoas. Então, a não ser que as mulheres brasileiras deem filhos a 30 por 1, né? Que é coisa impossível, esses espíritos virão, essas pessoas virão de outras terras. Né? Então, é bastante interessante essa análise toda. É um livro fascinante. Vocês vão ver que depois da sua leitura com calma, a gente é capaz de voltar ao Apocalipse de João, que até então era fechado, era hermético, e a gente consegue lê-lo com clareza, com clareza, sem dificuldade nenhuma, tá certo? A gente agradece aí a paciência de vocês, é uma alegria muito grande estar com vocês aqui no Broward Spirit Society. Quem quiser, eu trouxe alguns exemplares, quem quiser, nós estaremos aí para oferecer a vocês, tá bom? Muito obrigado.
Me dá aqui. Bom, quero agradecer ao Geraldinho, lembrando que ele trouxe alguns exemplares desse livro, gente, que são novíssimo, lançamento em novembro agora, né? Para a gente estudar e refletir. Claro que adquirindo a obra, nós vamos estar apoiando também o trabalho do Geraldinho, do autor, né? É muito importante a gente fazer essa colaboração também. Então, adquira os livros e o Geraldinho vai estar ali autografando, né? Não como autor, mas como editor do livro. Antes da gente fazer os avisos, que na verdade o único aviso que eu vou fazer hoje, porque a gente já passou do tempo, eu vou falar do nosso jantar, tá?